nós estamos ao vivo também no YouTube, né? Nós temos um ao vivo, uma audição lá no YouTube, uma audiência lá no YouTube também. Tá bem legal esse lance lá no YouTube também. A gente está sempre trazendo formas de deixar ainda mais a cada dia mais fácil das pessoas acessarem o conhecimento, mais fácil das pessoas terem acesso ao direito autoral, aos compositores, ao mercado, à música em si. E essa quarentena nada mais é do que isso, né? De trazer, Vini, por que começou essa quarentena? O que foi isso? Esses 40 dias que o Vini Show, de onde surgiu isso? Na verdade, surgiu da necessidade que eu percebi das pessoas pelo tanto que eles me procuravam no direct aqui, procurando, perguntando coisas, Vini, isso aqui e aquilo ali e tal. E uma coisa interessante em comum é que quando eu comecei a conversar com os meus parceiros sobre essas situações, quando eu comecei a conversar com meus parceiros sobre essas situações, os parceiros disseram assim, Vini, pronto. Meus parceiros disseram assim, Vini, engraçado, também acontece comigo. Isso acontece comigo também, do mesmo jeito. Eu fiquei impressionado com esse lance de como a informação ela demora a chegar nas pessoas comuns, nas pessoas que estão começando a ter um trabalho, a querer ser compositor. Mas existe um processo de profissionalismo, de profissionalização, né? E assim, é muito interessante que vocês percebam que o passo a passo para chegar no sucesso, ele existe sim, um passo a passo, existe um caminho, existe um formato. Não existe uma fórmula, eu não conheço, mas existe um formato. Para chegar no sucesso, as pessoas trilharam certamente um caminho. E em cima dessa trilha, eu construí algumas teorias e algumas coisas loucas aí, porque todo mundo sabe que o Vini Show é maluco da cabeça. E foi lá e meteu as caras e fez umas coisas doidas aí. E nós estamos nessa quarentena trazendo essas informações de bônus, de presente para as pessoas. Na verdade, essa quarentena era direcionada para os mentorados do Vini, que fizeram, todo mundo já sabe por que eles estão aqui, nessa tela aqui. E no meio do percurso a gente decidiu convidar algumas pessoas para estarem fazendo parte aqui desse processo, desse caminho. E hoje nós estamos com mais um convidado extraordinário, um cara especial, e eu tenho a honra de anunciar para vocês, meu amigo André Vox. Seja bem-vindo, meu amigo, à nossa mentoria. E outra coisa, esse cara é compositor da música Largar nas Traças, do Zé Neto Cristiano, dentre outros sucessos que estão aí embalando o Brasil inteiro. Andrezão, o tempo é seu, o espaço é seu, seja bem-vindo, obrigado. Boa noite, Vini, boa noite a todos da mentoria, aos musicadores que estão aí nos acompanhando, um prazer muito grande estar aqui, agradeço pela gentileza na apresentação, digo que, para mim, estar aqui hoje, também, de certa forma, é terapêutico, porque nesses dias em que o confinamento nos priva do convívio coletivo e físico, poder falar de música, disso que nos une a todos num propósito em comum aqui, me traz alento, e é isso que eu espero, a partir dessa próxima hora e meia, trazer aqui, através da minha experiência, das coisas que vivi na pele, vividas com muita intensidade, genuinidade, e quero compartilhar isso com vocês, apesar que já digo de antemão que há em mim uma certa timidez, uma introspecção que enfrento agora bravamente com a intenção de compartilhar as minhas ideias e, de alguma forma, com uma humildade pretensiosa, iluminar algum ponto de interrogação na cabeça de alguém que está do outro lado. Se eu conseguir já fico feliz. Vocês já perceberam que não é brincadeira conversar com o André Vox, porque o cara tem um português extraordinário, o cara é um estudioso, é um leitor. Sempre que a gente encontra com eu e o André Vox, a gente faz uma sessão de filosofia, né, André? Geralmente, às vezes, nem sai composição, só sai teorias e coisas loucas. Mas, André, sem dúvida nenhuma, cara, independente da forma que isso for apresentado, eu tenho certeza que o conteúdo ele vai ser trago de forma extraordinária. Você é um cara que tem conteúdo, você é um estudioso, você é um cara muito inteligente. E eu trago para você o seguinte, essa questão da introspecção, talvez, ela seja uma coisa de hábito. Talvez se você tiver o hábito, praticar mais o hábito, estar em lives, aparecer na internet, vai gravar um videozinho ali, outro ali. Eu falo para você porque eu também tinha. Eu também era meio introspecto. Vini, você, sim. Eu não tinha saco para estar postando coisa e tal, mas isso era uma historinha que eu contava para mim mesmo.
né? Eu contava para mim mesmo essa historinha e hoje sou um dos caras que mais apareço aqui na internet e no Instagram praticamente todos os dias. Hoje nós somos o 26º dia de quarentena aqui, todos os dias com vídeos extraordinários. E eu confesso para você que é só questão mesmo de prática, eu acho. Mas, meu amigo, Prática. é um cara preparado, tenho certeza. Na verdade, é uma timidez porque ela envolve também a responsabilidade, que é você passar o ensinamento para alguém, você falar de algo que é tão importante, que tem a empatia com todos que estão ouvindo aqui. Então, a responsabilidade de se falar sobre esse tema acaba, num primeiro momento, dando esse nervosismo que, a partir do nosso papo, isso vai se desamarrando e a gente vai falando disso com mais fluidez. Verdade, verdade, meu amigo. Uau, bom demais. Você já deu uma introdução extraordinária. Nós não temos script, aqui nós não temos passo a passo. Aqui nós temos duas pessoas que estão dispostas a ajudar alguém, como você mesmo falou. Se sair uma pessoa impactada dessa live, já valeu a intenção. E eu falo para você o seguinte, as pessoas, eu recebo muitos questionamentos sobre o tempo, né? Vini, quanto tempo eu preciso para acertar uma música? Vini, quanto tempo eu preciso para ser compositor? Com qual idade eu vou ser compositor de sucesso, coisa desse tipo? Nós vamos falar diretamente sobre isso hoje. E assim, eu pergunto para você, quanto tempo você precisou? Como foi sua trajetória de lá para cá, de onde você é? Quanto tempo você levou para chegar ao sucesso? Quantas músicas você fez que não teve sucesso até chegar ao seu sucesso? Eu queria que você ficasse à vontade, contasse a sua história do jeito que você quiser, do jeito que você acha interessante narrar essa história, porque é exatamente isso que vai mudar a vida dessas pessoas que estão aqui. Bom, eu fiz o seguinte, o tema é longevidade e eu resolvi abordar o tema longevidade, quero aqui compartilhar, porque eu acho que a melhor maneira de você passar de uma maneira didática um ensinamento é através do exemplo. Então, eu tenho um episódio na minha carreira que talvez seja, em números, o mais significativo. E eu gostaria de compartilhar esse momento, porque eu atingi essa meta, essa conquista, após os meus 42 anos de idade. Então, é uma idade que para muitos, as pessoas se desconfortam com a idade e acabam meio que ficando despotencializadas com isso. E esse resultado veio após os meus 42 anos. E o que deixa intrigante também nessa história é que o compositor entender que ele está num processo contínuo de aprendizado. O compositor, para ele a gente pode, de repente, seja mais pertinente a gente deixar um pouco de lado a ideia de idade e pensar nisso como longevidade, como ter longevidade, porque é possível que um compositor de 20 anos seja um compositor velho, caso ele não aprimore as suas ideias, ele não se atualize. A idade para o compositor, ela não existe. O compositor não tem data de validade. O que tem data de validade são as ideias. E nesse sentido é muito importante que o compositor ele procure essa atualização diária. E esse episódio que eu queria narrar para vocês, ele tem a ver com longevidade, mas ele tem a ver também com vários pontos que eu assisti nas lives aqui, que eu acompanhei, e eu gostaria, durante aqui a minha narrativa desse episódio, eu pontuar com as dicas que são feitas e passadas aqui no curso e como elas foram muito úteis para mim, como essas dicas mudaram a minha vida profissional e pessoal, consequentemente. Espero que... Bom, já deixo aqui o aviso que, se isso se tornar um monólogo, se ficar entediante, você simula aí uma queda de internet e me tira do ar. De forma alguma isso vai acontecer. Eu tenho certeza que vai ser incrível, irmão. Então tá, vou tentar explanar isso aqui da maneira mais objetiva possível. Caso eu me enrole em algum momento, eu já peço o carinho e a paciência de todos que estão assistindo a live. Prometo aqui me doar com todo o carinho nisso. Vamos lá. Houve um episódio na minha carreira que eu sofri algo que talvez seja um dos maiores obstáculos para um compositor. Eu sofri o estigma.
o rótulo, eu fui rotulado. E esse rótulo, ele meio que travou o meu trabalho, ele impedia que o meu trabalho se expandisse, porque quando você tem um rótulo, você atende apenas a um nicho específico de mercado e, consequentemente, não há como você expandir para outras áreas porque você atende apenas aquele rótulo com o qual você foi estigmatizado. E nesse momento da minha carreira, eu sofri isso. E o que é mais intrigante aí é que eu vinha de 2 resultados substanciais até então, com o Nocaute, com o Jorge Mateus, e Bengala e Crochê com a Maiara Maraíza, ambas músicas de trabalho que ficaram no meu trabalho. Mas isso não me impediu de sofrer os colaterais do estigma. E estou dizendo isso porque, às vezes, eu ouço alguns compositores dizendo que depois que você alcança o sucesso, fica tudo mais fácil, que não consegue porque não alcançou o sucesso ainda. E não é bem assim. Quando a gente consegue alcançar o sucesso, fica mais difícil, porque o anônimo pode errar. Quem tem sucesso não pode errar. Tem essa grande diferença. Quando um compositor que está começando envia uma música e ela não é aceita para o repertório, ele pode, naquele momento, ele não vai ser notado. Mas se um compositor de um oitavo maior envia uma música e ela não é aceita, ele já é estigmatizado. E foi isso que eu sofri nesse momento da minha carreira. Então, sofri o estigma e, para me livrar disso, para progredir, para continuar caminhando, eu apliquei aqui a primeira dica que ouvi aqui com frequência no curso. Eu fui atrás, primeiro, eu me despi de toda a vaidade, pratiquei a humildade e olhei para mim mesmo, tirando a minha opinião da frente, porque só se nasce, só se refaz, só se reconstrói quem se tira da frente para dar a oportunidade de um novo recomeço. Então, assim eu fiz. Me retirei da frente e observei que realmente eu estava me comunicando de uma maneira muito conceitual. Era real aquilo. Então, eu fui atrás da primeira dica. A primeira dica, que eu já ouvi aqui frequentemente, é a busca pela referência musical. A referência musical é fundamental. Você amigo, que tem um cunho muito intimista, uma particularidade, um acento muito forte, uma identidade muito forte, procure entender esse processo de buscar na referência aquilo que vai te dar uma nova linguagem. As pessoas, às vezes, confundem isso. Há colegas que buscam, na referência, fazer uma prima. Acontece bastante isso. O compositor busca referência para criar algo similar. É um erro crasso. Isso não progride na carreira do compositor, isso tem efeitos negativos. Acho que a gente procura a influência como alguém que quer aprender uma nova língua, uma nova linguagem, uma coisa que você não falava. E assim eu procurei essa nova linguagem que me faltava para dar longevidade à minha carreira naquele momento que sofria os colaterais desse estigma. Eu fui estigmatizado com uma coisa que é muito interessante, porque o que era para ser um elogio era, na verdade, uma crítica. Eu recebi a patente honrosa de poeta. Disseram que as minhas músicas elas continham uma poesia. E para música comercial, poesia e música comercial não caminham juntas, porque a poesia sempre ela aponta para uma reflexão mais profunda, um certo lirismo nas letras, um certo aprofundamento do ouvinte que não consome músicas com esse teor. O ouvinte de hoje consome uma música que se comunica diretamente, de uma maneira fluida. Então, dando prosseguimento aqui à nossa história, para não me alongar muito, e já estou me alongando, eu fui no YouTube buscar a minha influência. Bom, está aí um lugar comum para se buscar influência. Eu fui buscar no artista que mais antagonizava com o meu trabalho, aquele que eu não me comunicava de maneira alguma. Eu fui no vídeo do Zé Neto e Cristiano. Eu fui na música. Você tá falando aqui, cara. Eu fui na música Seu Polícia. E ali eu fui ouvindo a música Seu Polícia e tecendo ali desmembrando a melodia, o bailado melódico, como as rimas se contrapunham ali, o costurado daquela música. Mas aí entra um outro
um outro fator que me chamou a atenção e que deixo aqui para você que está assistindo como uma dica. Anote, porque anotações são muito, muito importantes. Anotações mudam a sua vida. Enfim, eu observei que eu não me bastava apenas a influência musical. Eu precisava entender como as pessoas se comunicavam, qual o comportamento do ouvinte, porque era fundamental para mim entender como o ouvinte se comunicava. Não era mais eu o interessado em escrever, era o público. Não dependia mais de mim, não era mais a poesia, a introspecção, era o outro. Então eu desci ali e fui ler ali os comentários para saber como o público do Zé Neto Cristiano se comporta quando ouve Zé Neto Cristiano. E aí eu me deparei com algumas coisas... Extraordinário, amigo. Isso é extraordinário, cara. Eu me deparei com algumas coisas interessantíssimas, assim, que me chamaram muita atenção, que eu dei risadas. Porque eu, lendo os comentários, eu vi como as pessoas eram impactadas pelaquela música. E coisa que eu não tinha sentido na minha carreira até então, mesmo tendo os êxitos que tive. E ali eu descobri, vi frases como vontade de enfiar o chifre na terra e sair arando. Vontade de estou aplaudindo com o chifre porque as mãos estão ocupadas secando as lágrimas. Vi também muito bom. Eu vi também arrastar o chifre no asfalto. Bom, então eu fiz um compilado dessas frases. Eu compilei isso e coloquei no meu bloco de notas. E aqui entra mais uma coisa importantíssima que, às vezes, por mais óbvio que seja, e tenho certeza que a maioria que faz, a gente coloca lá os nossos fragmentos, nossas frases no nosso bloco de notas. Mas a gente tem que entender a importância que tem cada frase ali. É muito importante que você revisite o bloco de notas, que você leia periodicamente, que você os mantenha na memória, que você contextualize essas frases, para que quando aconteça o momento de você colocar a frase certa na música certa, você esteja preparado e tenha noção da munição que você tem. Para a gente brincar um pouco com números, só para te dar um panorama aqui, uma frase na música certa pode valer R$1.000, R$5.000, 10, 100, 500, 1 milhão, quem diga. Porque a frase certa na música certa pode tornar aquela música um hit, que pode mudar a sua vida profissional. Pode te levar a uma outra oitava da sua vida profissional. Então, eu anotei aquilo. Anotem também, revisitem os seus blocos de nota. Anotei, e aqui entra uma outra coisa importante que eu gostaria de falar dentro dessa história, que é uma dica também que já ouvi aqui e que eu pratiquei, a importância do network. A gente fala muito sobre network e a grande maioria das pessoas, quando falam em network, meio que numa tradução livre, elas entendem network como uma rede de contatos. Mas elas tratam como rede de contratos. Quando você trata como rede de contratos, essas relações são estéreis, são condicionadas, elas são infrutíferas, porque não há nessas relações a fidelidade, há apenas um alicerce construído à base da conveniência e da troca, do business. Essas relações só duram enquanto há interesse. Eu prefiro pensar em rede de contatos, não como contatos de números, mas contatos como conexão. Conexão com as pessoas. Uma conexão genuína, uma interação, pessoas que você se relaciona não para subtrair, mas para somar na vida delas, que haja incondicionalidade nessa relação, que você esteja com essa pessoa quando ela não estiver na playlist, que você esteja na vida dela quando ela não estiver, que você faça dessa pessoa um igual a você, não um diferente. Porque isso vai fazer a diferença, porque você vai criar vínculo, amizade, e quando se tem amigos leais, você nunca está sozinho.
Então, eu acho muito importante a gente tentar pensar dessa maneira para tentar valorizar mais as pessoas com que a gente se relaciona, porque elas fazem a diferença na nossa vida. E aqui entra um personagem nessa história que fez a diferença na minha vida através de uma relação de contato, de vínculo, que foi o Samuel Deoli, que escrevemos juntos Nocaute. Samuel Deoli, ele fez um elo de ligação entre eu, o Felipe Pancadinha e o Vitor Hugo, lá de Uberlândia, e nós marcamos uma data para nos encontrarmos. Então, a data marcada, no dia de sair para compor com eles, eu senti uma preguiça avassaladora, uma vontade de uma indisposição social, algo muito sério. E eu descobri com o tempo e com a experiência que toda vez que a gente sente preguiça, que toda vez que a gente tem que fazer uma coisa que é para avançar e sente preguiça, é sinal que aquela coisa é grande, o que vai acontecer é uma coisa muito boa e que aquela preguiça é apenas o sinal que te norteia, que aquilo tem que ser realizado. André, confirmo e tenho provas. Ar-condicionado no 15 foi feita nessa circunstância. Eu não estava afim de compor. Eu estava no escritório resolvendo um problema pessoal de escritório. Os meninos estavam compondo. O Júnior Gomes e Reno conta essa história. Eles contaram aqui que eu quase perdi a música, porque quando eu cheguei no escritório que eu não tinha mais nada para fazer, eu falei, então eu vou lá nos meninos, já não tem nada para fazer. E fiz a música Ar-condicionado no 15. E depois disso, todas as vezes que eu vou fazer uma coisa que no meu pensamento diz assim, cara, não vai, irmão, eu dou um jeito de ir porque o fruto, ele é positivo. Eu confirmo. É exatamente porque, assim, veja bem, a preguiça, ela não atua quando é para você ficar jogando videogame a tarde toda. Ela não atua nesses momentos. Ela não atua quando é para você procrastinar. A preguiça não vem. Ela só atua, ela é um sinal de que aquilo tem que ser realizado e aquilo é muito bom. Que apenas você tem que enfrentar aquilo para dar o próximo passo. Bom, e assim eu fiz, coloquei a preguiça no porta-malas e fui para Uberlândia. Moro em Goiânia, né? Fui para Uberlândia. Chegando lá, eu cheguei à noite, passei a noite no hotel e acordei às 3 da manhã, extremamente inseguro e ansioso, porque compor em parceria, para mim, sempre foi algo muito sério, porque compor em parceria é você entrar no sonho da pessoa e permitir que ela entre no seu sonho também. Então, é algo que exige muita responsabilidade. E eu estava ali atormentado, e aqui não é uma dica que eu deixo, mas sim uma necessidade, a necessidade de nos conectarmos à nossa fé, à nossa espiritualidade e à nossa vibração. Quando nos conectamos a essa regência divina, nós temos o acolhimento e a paz que a gente precisa para fazer as melhores ações. E assim eu fiz naquele momento e pacifiquei a minha psicologia e fui na direção dos meninos. Chegando lá, apertei a campainha e fui recebido por 2 mãos estendidas para a amizade e aquele abraço que me quebrou toda a insegurança, e nós começamos ali a trabalhar. E aqui entra mais uma dica que também já foi repetida aqui várias vezes e que faço questão também de salientar a importância dela nesse resultado tão significativo para mim. A importância da parceria, de ter parceiros musicais. Por mais talento que a gente tenha, o outro indivíduo, ele vivencia o mundo por um outro prisma, ele tem outras sensações, ele enxerga nuances que você, por mais que tente, não vai conseguir enxergar. Todo aquele ser humano, na sua complexidade, ele é capaz de trazer as nuances que você sozinho não consegue fazer na música. E eu encontrei isso com os meninos. A gente começou a compor e eu startei uma frase que seria algo do tipo: meu orgulho caiu quando eu subi o álcool. Eu disse isso e eles imediatamente clicaram com essa ideia. Nós começamos a escrever e, em um determinado momento, eu falei arrastar o chifre no asfalto. Eu disse isso para eles. E o Vitor Hugo me disse depois que eles acharam isso muito ruim, assim, tipo, que isso não fazia sentido porque era muito simples. Mas, naquele momento,
eles acreditaram na minha competência e pularam com os 2 pés no que eu estava fazendo. Parceria. Parceria. Um pouco mais adiante na música, o Pancadinha sugere a seguinte frase: afogando a saudade num querosene. Eu achei isso horroroso. Porque isso não se comunicava comigo. Isso não se comunicava comigo. Mas ali foi a minha vez de acreditar no meu parceiro de composição e pular com os 2 pés, acreditar na genialidade que ele estava tendo naquele momento, porque isso foi genial, isso fez uma grande diferença na música, falar de um jeito que ninguém tinha falado. E ali, porque afinal de contas, pense comigo, compor em parceria é você buscar no outro aquilo que te falta, porque se eu fosse compor com alguém que eu só aceito as ideias que concordam comigo, eu comporia sozinho, não haveria necessidade de buscar no outro esse complemento. Uau. E nós ali terminamos a música. Se quiser puxar, se estiver sendo tedioso, puxa aí o cabo da internet. Pelo amor de Deus, vai nessa. Amigos, então, nós terminamos ali a música e entramos numa outra parte também, é uma dica, mas é muito óbvio, mas por incrível que pareça, muitas pessoas compõem e não mandam as músicas. Essas músicas se perdem num limbo dentro das memórias de celular e elas não caminham. E, então, é muito importante que você divulgue o seu trabalho. Quando você colocar o teórico na prática. Quando você envia uma música, é isso. Você coloca o que era teórico na prática para ver a eficácia do seu produto. E isso nós fizemos. Nós pulverizamos o mercado com a música e não. Até que, em um momento, nós recebemos a notícia que um artista ia gravar a música. Era o Zé Neto e Cristiano. E aqui aquele cara lá que você modelou. Que exatamente louco. Isso. E nesse momento aqui, todo esse meu monólogo talvez faça sentido, porque o que eu busquei como referência? Zé Neto e Cristiano. A minha deficiência, o que me tornava obsoleto, era estar com uma ideia fixa, era não acreditar em nada que não fosse de acordo com a minha poesia. Quando eu abri mão e busquei na influência, eu busquei Zé Neto e Cristiano. Depois, eu busquei sair da zona de conforto, eu busquei as anotações que eu tinha compilado, eu busquei a importância das parcerias, eu busquei a divulgação até chegar no resultado que todo mundo conhece, que é Largado às Traças, música do ano no Faustão, música do ano no Luciano Huck, uma música que foi em primeiro lugar nas rádios, que tem mais de 700 milhões de pessoas que já viram no YouTube e que me mantém, me deu longevidade, mudou a minha vida profissional, da minha família, de todos que convivem comigo. E tudo isso aconteceu porque não houve em mim a vaidade de ser estático e acreditar que numa opinião única. E isso vale para todo mundo. Acredite que você seja plural. Se você quer realmente avanços substanciais na sua carreira, não fique preso aos seus dogmas. E entender também que o resultado, porque aí entra uma outra coisa, que talvez seja aqui uma grande dica para longevidade. O resultado ele não é o fim do processo, ele é só o elo para um novo ciclo. E aqui estou eu falando sobre isso e continuando a minha carreira depois disso tudo. Cara, você é muito gênio, mano, sério mesmo. Eu tenho muito orgulho do André, porque o André, toda vez que eu olho para o André, eu sinto um cheiro de superação e renovação diária. Porque ele não é só um cara que é gênio, ele estuda para explicar o porquê. Tipo assim, cara, mas pô, tá, beleza, eu acertei, foi massa a minha carreira, mas porra, fui estigmatizado. E como é que eu saio dessa porra? Eu sou um cara de resultado, eu já tenho sucesso, só que aí o meu sucesso me aprisionou. Olha que coisa interessante. É a leitura que eu faço, André. Se eu tiver errado, dá uma corrigida. Tipo assim, é como se o sucesso dele tivesse sido a prisão, porque aí ele estigmatizou e as pessoas, quando procuravam ele, falavam assim:
Ah, vou mostrar uma vaneira. Não, André, mostra a vaneira não. Mostra aquela romântica lá. Mostra aquela... Talvez é desse jeito. Por quê? Porque as pessoas já procuravam ele procurando aquele tipo de música. Tem uma mensagem do Elcio aqui que eu quero ler. Antes da sua resposta, eu quero ler essa mensagem do Elcio. Que o Elcio sempre está nas lives, ele veio aqui, já foi uma das primeiras pessoas que passou por aqui. Foi uma das pessoas mais impressionantes que tiveram aqui. O Elcio é um amor. Ele falou o seguinte: André Vox, meu maior respeito a esse ícone do nosso meio musical. Compartilhar dessa energia é maravilhoso. Parabéns, no show, por fazer a diferença todos os dias, deixando nossos dias mais suave. Achei muito que legal. Forte a questão. A gente está falando sobre longevidade. Com um elogio desse, eu rejuvenesço aqui, acho que uns 10 anos com um elogio desse. É verdade. Extremamente lisonjeado. Obrigado. É um elixir da juventude. Vindo do Elcio, um profissional do maior gabarito, um talento, eu fico muito lisonjeado. Agradeço. Verdade. Não, e assim, aí eu trago aquilo que eu falei para você agora. Tipo, na hora o sucesso chegou, você estava vivendo de composição, já era um cara renomado, você citou 2 super músicas, Bengala e Crochê e a do Jorge, que são músicas eternas, na minha concepção. Só que aí, talvez, foi a pedra no sapato, porque pegou e falou assim, beleza, agora é só isso. E o André, gente, eu não estou dizendo que está certo e que está errado, não. Só que o cara decidiu, falou assim, cara, beleza, é massa compor isso aqui, mas eu quero também acertar outro caminho. Eu vou estudar e vou modelar. André, eu chamo no meu treinamento isso que você falou aí, cara, parece que você fez o meu treinamento. De verdade, tudo que eu ensino no meu treinamento é exatamente o que você está me falando aí. Ferramentas para ensino, network, questão de estudar o artista, modelar. O que você falou, a questão de ouvir uma música e falar, cara, essa música é muito legal. E você se usar essa música como base e fonte de inspiração para criar algo novo naquele sentimento. Né? Na verdade, Vini, assim, o compositor ele é, acima de tudo, um provocador. A nossa ideia é provocar. Né? A gente tem que provocar, de alguma forma, provocar saudade, provocar paixões, rancores, amores. Nossa ideia é provocar. E só se provoca quando você começa a aprender sobre comportamento. A música é um reflexo do homem, ela é um reflexo de nós mesmos, de como nos comportamos. E a longevidade... Caramba, a gente pode... Isso é muito fundo, peraí, bicho. Vamos dar uma enfatizada nisso aqui. Vocês ouviram a frase que esse cara falou agora? A música é um reflexo do homem, é um reflexo do comportamento do homem. Exatamente isso. É porque é o seguinte... não, eu acho... acontece em alguns casos o que atrapalha a longevidade de um compositor, ou seja, o que deixa o seu trabalho obsoleto e o que faz cair em desuso, é quando o compositor ele tem uma ideia fixa, uma opinião fixa. O compositor que quer trabalhar comercialmente, ele não pode ter uma ideia fixa, ele não pode ter uma opinião. Um compositor de MPB deve ter uma opinião de rock, até porque são músicas ideológicas. O compositor de música sertaneja comercial, ele não deve ter uma opinião formada, aqui meio que parafraseando o Raul Seixas, não pode ter uma opinião formada sobre tudo e tem que ser uma metamorfose ambulante. Então, o compositor... o compositor ele tem que entender os processos do comportamento. A gente pode até fazer o seguinte, observar um aspecto do comportamento sociocultural. Se a gente pegar, por exemplo, um compositor da minha faixa etária, um pouco mais velho, ou até um compositor mais novo que recebeu a influência paterna e formou a sua musicalidade nos anos 2000, sobre a música feita nos anos 2000, bom, ali ele se relaciona com aquela música que era feita num formato de 3,5 minutos, 4, até um pouco mais. As letras eram de uma certa ingenuidade, como "Dei meu céu, meu pão de mel, meu bem-querer". É impossível
contextualizar uma frase dessa hoje em dia. Só que o compositor que formou tem a sua musicalidade formada nessa época e entende isso como música boa, ele vai repetir que as músicas de hoje não valem nada. Boa eram as músicas que tocavam naquela época. As músicas de hoje não têm conteúdo, são muito pequenas. E isso, se o cara é compositor e quer realmente avanço, isso envelhece. Ele acabou de envelhecer. Ali ele já não vai mais conseguir atualizar e dialogar com o público atual. Ele tem que manter um diálogo com o público atual. E talvez aí a gente possa até brincar aqui com a ideia de onde está o ouvinte? Onde está o ouvinte de hoje? Vamos pegar o nosso ouvinte, como ele se comporta. O nosso ouvinte, ele está no Instagram e ele está ali num stories que dura 30 segundos, ele às vezes não tem paciência, ele passa para o próximo. O nosso ouvinte não odeia legendas longas, quanto mais compactas, melhor. No ouvinte atual, ele se relaciona, quando ele vê um áudio no seu WhatsApp que tem mais de 1 minuto, ele nem abre. O que faz a gente acreditar que ele vai ouvir uma música com um formato diferente, parecido com os dos anos 2000? Ele não vai, ele é um outro ouvinte. O ouvinte de hoje, ele está educado e ele se tornou apressado. E isso não é um defeito, isso é um sintoma social. Isso não é um defeito, é um sintoma. Nós nos tornamos apressados. Cara, muito bem colocado isso, mano. É extraordinariamente bem colocado. Nós nos tornamos apressados. Nós amamos apressadamente, nós consumimos apressadamente, nós temos pressa no trânsito, pressa em casa, pressa para tudo acabar. Nós somos apressados. Isso aqui é um traço do comportamento social de hoje em dia. Sabendo disso, como compositor, a gente tem que tirar a opinião de lado e se moldar a esse comportamento e provocar esse comportamento. Criar algo que provoque. Essa é a ideia sempre. Então, a gente pode... Eu vou aqui, com a sua permissão, usar uma música minha. Muito gênio, cara. Não, eu vou usar uma música minha, mas não estou usando a minha música a título de vaidade, nada disso. Apenas pelo fato de ter escrito a música também, eu conhecê-la melhor. Então, eu vou usar essa música como um exemplo disso, do que eu estou falando, de como é importante entender o comportamento, porque também essa música está atrelada ao tema de longevidade, porque obtive esse resultado com 43 anos. 43. Então, os meus 2 maiores resultados vieram 42 e 43 anos. Uau. Bom, vamos lá. A música em questão, eu vou tentar fazer um desenho, um rascunho aqui de como isso funciona. Lá se vai mais uma noite que eu estou virando, no vazio desse apartamento já estou quase pirando, enchendo o cinzeiro, empilhando as garrafas. Passa o tempo, mas você não passa. No estado decadente que eu estou, a tristeza decora essa casa. Eu sei que ninguém morre de amor, mas cachaça, saudade mata. São 8 linhas. 8 linhas, mano. São 8 linhas. São 8 linhas que se comunicam rapidamente para o ouvinte, se comunicam com o artista que não consegue mais decorar músicas. Ele está apressado, a carreira dele é muito atrelada, é cheio de compromisso, ele não consegue mais decorar. Então, você facilita para ele, facilita para o ouvinte, acompanhando as tendências de comportamento da sociedade atual. Então, nós temos aí uma música que traça, no primeiro momento, uma cena, né, de um apartamento abandonado com uma pessoa sofrendo, e no refrão ali, meio que muito breve, uma frase: cachaça e saudade mata, que é meio que um slogan ali publicitário da canção, que todo refrão deve ter ali a sua hashtag. Então, a música carrega isso aí. E se eu fosse, de repente, passar aqui as premissas do que eu acho que uma música hoje tem mais chances de funcionar, porque não há receita, quem me dera soubesse, eu diria que uma música hoje que se comunica com o público atual, ela tem as seguintes características: letra simples e inesperada. Letra simples e inesperada. O que seria isso no ato da composição? Uma letra que não tenha floreios, não tenha lirismos, não tenha
dificuldade de ser entendida, e que, em determinado momento, ela consiga surpreender com um final inesperado. Ponto. Melodias. Acredito que a melodia inédita e familiar. Uma melodia inédita e familiar. Como isso? Bom, uma melodia inédita, ela não existe, ela é inédita. Mas, porém, quando você ouve, você tem a ideia, uma impressão de que já ouviu isso em algum lugar. Então, talvez essas sejam as premissas de uma música que possa dialogar com o ouvinte atual e do qual eu tento todo dia aprender um pouco mais, estudando isso daí. E espero que, de alguma forma, isso possa ser útil para todos que estão nos assistindo aí também. É a minha maneira de vislumbrar todo esse cenário comportamental. Insisto nisso. Mas, porque musicalidade nós temos. Vocês têm, eu não tenho dúvida disso. É o comportamento. A chave está ali, para mim, está no comportamento, porque assim eu consegui avançar e assim continuo praticando diariamente, em momentos até como esses, em que a gente troca ideia, eu estou aqui aprendendo. É isso. Meu Deus. Andrezão, cara. Desculpa, porque eu sou meio. Eu sou meio. Ouvir, sério mesmo. É muito bom te ouvir. Eu sou meio verborrágico, né? Meu prolixo. Então, meu discurso ele vai. Se você não me interrompe, nós falaremos aqui durante muito tempo. E eu não quero que os nossos. Eu posso falar uma coisa para você agora aqui? Já vamos quebrar umas cabeças agora aqui. O seu coach vai falar com você. Mentira sua. Para de falar isso. A única parte chata do seu discurso é quando você fala isso. Você não é prolixo, você não se estende, você está sendo direto ao ponto, sua explicação está extraordinária. E a única coisa que acontece, a única pessoa que acha isso é você. Talvez seja uma autocrítica demasiado da minha parte, mas talvez seja aí a grande a preocupação com quem recebe o ensinamento aí do outro lado, é o que me faz o tempo todo me preocupar em tornar esse discurso atrativo, que não cause nenhum tipo de dispersão na nossa audiência aí, que todo mundo se mantenha conectado. A minha preocupação é essa. Mas, assim, confio muito... Tá extraordinário. Eu quero que você saiba que nem Vini Show, nem eu, que dedico 50% do meu tempo para o treinamento Potencialize e o outro 50% é para música, para composição. Eu não falaria de forma tão extraordinária sobre isso, de verdade. Esse seu vídeo vai ser esse seu vídeo, eu já estou aqui... você está falando muitas coisas, eu estou fazendo anotações, porque tudo meu é anotado também, como você sabe. E esse seu vídeo vai ser a base de muitas abordagens minhas. A partir do seu vídeo, eu vou abordar coisas muito diferentes. Que legal. E esse vídeo seu aqui, se eu fosse o cara, como é que eu posso dizer? Que só pensasse em dinheiro, eu ia vender ele caro pra caralho. Muita gentileza sua. Eu fico lisonjeado. Eu trabalho com as palavras, mas você acabou de roubar elas. Não pode fazer isso, pô. Amigo, olha, eu fico muito... Eu sinto uma alegria enorme nessa quarentena, porque é o seguinte, tá ficando muito sério isso aqui. Tipo, a gente começou com 40 dias e, tipo, vamos fazer 40 dias aqui para dar uma moral pra galera que tá em casa e tal. Só que tá muito alto o nível. Tipo... que legal. Começou grande, não foi, Hugo? Tipo, começou muito grande isso aqui, porque, assim, nós não imaginaríamos... Claro, a intenção era massa, nós sabíamos que ia ser extraordinário, porque tudo que a gente faz de coração, né, o resultado é extraordinário. Mas não dava nunca na vida para imaginar o caminho que isso ia tomar. E hoje, cara, hoje eu acho que eu não seria... Depois dessa live eu sou, porque eu vou estudar essa live e vou preparar ela, mas eu não seria tão pontual, tão certo nas palavras como você foi. Tão certo. A impressão que dá é que você fez o treinamento Potencialize, porque exatamente a minha teoria inteira é baseada em cima de tudo que você falou. A impressão que dá é isso. E uma vez, e assim,
isso é bom porque a galera que está fazendo treinamento Potencialize, não estou fazendo pitch de curso aqui não, que eu nem tô vendendo treinamento ainda, mas assim, é interessante a galera que fez o treinamento Potencialize, eu não sei, mas vocês devem ter identificado o treinamento inteiro na fala do André. Em tudo que ele falou aqui, Não, identificou. E uma vez, André, uma vez você falou uma coisa interessante, estava lá no Ivan Miyazato, e o André olhou para mim e falou assim, cara, eu quero falar um negócio para você, eu não sei se você lembra disso, não entenda como uma crítica, não entenda como uma coisa, que ele sempre se justifica antes, mesmo que seja um elogio. Ele fala assim, cara, entenda da melhor forma possível. Ele falou assim, cara, você falou um negócio num vídeo uma vez que eu vi, ou foi num lugar que você viu, sobre o começo da música, né? Você lembra disso? Tipo, que eu sempre falo que a primeira frase da música ela tem que ser algo extraordinário. E tem um tempo de impacto, por exemplo. Eu vou até criar uma aula sobre isso, Hugo. Vocês não estão aí, não, né? Eu vou anotar isso aqui, tempo de impacto. Eu nomeio isso, eu dou o nome de pé na porta. A frase pé na porta. Isso, é tempo de impacto, que eu chamo, não é nem a frase, é o tempo, por exemplo. Eu acho que, como a música, por exemplo, você mostrou uma música sua, curtíssima, não tem B, não tem nada, ela só começa, vai pro refrão, acabou a conversa. Né? Isso. Não é um padrão das músicas, as músicas elas não seguem esse padrão, você foi fora, anti-padrão total. Verdadeiramente, você falou assim, Vini, você foi muito feliz quando você falou na questão da longevidade. Você foi longevidade no máximo aí, né? Que você assim, porra, eu vou explorar a ousadia nesse caso aqui, eu vou potencializar a minha ousadia e vou fazer uma música sem B. Só A e refrão, e ela virou o sucesso que virou. E outra coisa, as pessoas cantam essa música porque ela é fácil, pequena e direto ao ponto. E o sentimento é o sentimento das pessoas que elas vivem hoje, porque você deixou muito clara a questão de incorporar o sentimento das pessoas, esquecer você, né? Exatamente isso, Vini. Mas, assim, é importante que se entenda que o fato da música ser menor, ser mais compactada, não torna a sua composição mais fácil. Pelo contrário, quanto mais compactada, mais conteúdo você tem que extrair de cada linha. De escrever, você está falando, né? Muito mais difícil. Cada linha você tem que dizer muito em cada linha, porque senão ela não vai passar toda a intensidade, não vai ser não vai ter o impacto. Ela tem que ser impactante e provocativa. A ideia é sempre essa: provocar, provoquem. É por aí que está o segredo. Que genial, cara, que genial. E assim, trazendo a teoria, o negócio que eu falei aqui o tempo de impacto. Eu vou escrever de novo. Porque as teorias elas acontecem ao vivo também. Eu estou criando uma nova teoria aqui, tempo de impacto. Vou deixar certo aqui no Instagram para a galera. O que acontece? Importante a ideia de se observar. Eu saliento isso novamente, de se observar o comportamento das pessoas. Talvez assim, as pessoas procuram muito a referência musical, e isso não é o bastante. Isso ajuda, é mais uma premissa onde você monta a sua música e segue ali a tendência, mas quando você descobre como as pessoas estão sendo tocadas, o que leva as pessoas a serem impactadas, você descobre o viés, aquele lugar que vai te levar para o grande hit. Porque enquanto todos procuram apenas rascunhos de uma música de sucesso, você consegue a busca pelo ineditismo, no comportamento e na carência do nosso ouvinte. O nosso ouvinte é carente. E junto com isso também, nas questões de formato, é entender que está tudo muito claro, né? Talvez, já que o nosso papo é longevidade, talvez nas pessoas de uma idade mais avançada, há dificuldade de se despir dessa opinião própria e fixada no momento da música. Enquanto isso não acontecer, enquanto a pessoa não entender que ela é um profissional, um compositor, ela não é um poeta, ela é um tradutor de sentimentos, a função dela ali é traduzir isso, ela não vai conseguir, tradutor de sentimento. Vou escrever de novo, não tem jeito. Ela não vai entender que ela vai ficar obsoleta.
ela não vai conseguir dar prosseguimento ao trabalho, porque vai acreditar que tudo é ruim e o bom era só aquilo que havia na época dela. Então, já que o nosso papo é sobre longevidade, e aqui, né, importantíssimo não associar idade à longevidade. A gente comete talvez um erro. E outra coisa que é importante também falar aqui é tem que acabar com essa ideia de achar que a idade é algo ruim também. Achar como se isso fosse uma sentença que você recebe, que você fica improdutivo. Falar da idade também, então, de repente os mais novos, quando falam da idade, tem que parar com isso, porque quando alguém mais novo fala da idade de alguém, é como cuspir num prato que ainda vai comer, entendeu? É verdade. Não faz sentido. Então, acho que as pessoas têm que meio que se relacionar melhor com isso e pensar, como compositor, pensar em longevidade. E, para isso, temos todo um banquete de informações e privilégios ao touch do nosso dedo, e ao momento que você quiser. Então, vamos à procura disso. Vamos viver, cara. Vamos compartilhar essas ideias e nos atualizarmos. Vivamos. É simples assim. Não precisa tanta profundidade para entender que basta que você viva e seja aberto para as novas coisas, que tudo vai acontecer, vai fluir. É o que eu penso. Vivamos e cantemos, né, amigo? Cantemos. As pessoas me perguntam muito sobre o cantemos, né? Por que o cantemos? Ele tem uma frase, toda vez que eu falo com ele tal, no final, ele diz assim, um abraço, meu amigo. Aí no final ele diz assim, nunca se despede com tchau, ou assim, cantemos. É assim que ele se despede. Na verdade, a ideia do cantemos é porque assim, eu acho que tudo merece ser celebrado. Tudo merece. A vida merece ser celebrada. Então, o cantemos, nada melhor para celebrar a vida do que cantar. E cantemos sempre. Essa é a mensagem que eu sempre deixo, porque eu acho que é algo positivo. Cante, 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 cante sempre. É isso. Extraordinário, amigo, extraordinário. Que delícia. Olha, digo a você que muito feliz mesmo de estar fazendo parte disso. É muito, muito, me sinto muito orgulhoso de ter sido lembrado aí por você, por todos da mentoria, Potencialize, porque representa muito para mim poder estar pela primeira vez falando com os meus amigos, com os musicadores, tenho vários aí que me conhecem e que eu nunca tive oportunidade de falar com eles, e nesse momento eu encurto essa distância podendo falar. Então, agradeço por fazer esse elo com essas pessoas e fico muito lisonjeado, honrado. Amigo, a honra agora é 3 vezes maior, porque eu nunca imaginei que você não tivesse apresentado esse conteúdo para nenhum outro lugar. Então é inédito, exclusivo aqui para essa live. Completamente. Não, eu sou muito. Eu delícia, sou muito. Mano. Sempre fico muito recluso, né? É da minha natureza. E é a primeira vez. E quando você falou, e talvez aqui também entre uma coisa importante que sirva aí para quem está nos dando a audiência, nos assistindo, sair da zona de conforto, né? A gente fala tanto sobre isso. Falar aqui é sair da zona de conforto. Eu quis falar pelo objetivo de poder compartilhar as minhas experiências, mas por enfrentar limites internos que me impediram de fazer isso. E fica também esse recado: enfrente a sua zona de conforto, os seus limites, porque quando você consegue fazer isso, você sente essa alegria que eu estou sentindo aqui agora. Amigo, eu preciso dizer uma coisa para você, tá? Eu sou um estudioso do ser humano, eu sou analista comportamental, eu tenho formação internacional em Master Coach, eu já li mais de 40 livros voltados para humano, para gente, ser humano, comportamento, e eu preciso lhe falar uma coisa. O André Vox, ele me chamou ontem, né? Meio apavorado. Né? Cara, deixa eu falar um negócio para você. Eu não sei se eu estou preparado para sua... Hugo, escuta essa. Cara, eu não sei se eu estou preparado para sua live, não, porque tá muito alto o padrão lá, a galera sabe muito, sabe de tudo e tal, não sei o quê, e eu não sei se eu tenho um conhecimento suficiente
para chegar ali e falar. Eu falei, aí quando termina, aí essa live aqui agora já vai fazer 1 hora que a gente tá aqui, ninguém nem percebeu, né? E eu falo para você o seguinte, André, isso que você passou aqui para nós tem que ser levado para mais pessoas. E o conselho que eu te dou, o conselho é bom, o conselho não é ruim não, foi estigmatizado como ruim, mas o conselho é bom. E eu falo para você o seguinte, exercite isso, porque as pessoas precisam te ouvir. As pessoas precisam conhecer a sua história, conhecer os seus comportamentos. Você se preparou para estar aqui, isso foi lindo da sua parte, porque só em se doar aqui já é extraordinário. Mas se preparar, estudar, pegar uma teoria que foi vivida durante 43 anos e abrir em menos de 1 hora, de forma extraordinária, de forma direta, simples. Eu não faria dessa forma, eu confesso, apesar de toda a minha base de estudo e tudo que eu já estudei, eu não conseguiria fazer dessa forma. E fica mais um aprendizado para o Vini agora, porque eu vou estudar essa live sua e vou aprender com você sobre isso aqui. E acredite, como eu, muitas pessoas que estão aqui vão fazer a mesma coisa. E eu só tenho uma palavra para te falar, que é gratidão, amigo. Obrigado. Não tem como expressar a gratidão que eu sinto. E se você está se sentindo feliz, você imagina, aqui na live já passou mais de 500 pessoas aqui, fora a galera da mentoria, fora todo. Você imagina esse povo como devem estar se sentindo, né, com tudo isso que foi acontecido aqui. A live vai cair agora. Antes de cair, eu sempre encerro antes, para a galera não ter o susto de cair de última hora. Então, galera, vou encerrar a live e a gente abre agora o segundo momento, que são as perguntas, tá? São as perguntas e a gente vai começar a tirar dúvida aqui agora das perguntas do WhatsApp, que mandaram para lá, das dúvidas da galera da mentoria, que foi mandado para lá, tá? E a galera do Telegram também. Não, o Telegram não tem dúvida, né? Só nós aqui do WhatsApp e da mentoria, se der tempo, claro. Já voltamos. Ok. Tem um break do comercial, né, Andrezão? Ô, André, você falando da preguiça, que a preguiça ataca quando a gente vai fazer, quando geralmente a gente vai fazer algo extraordinário, daí eu comentei aqui no chat com a galera. Então, minha vida está virando em torno de momentos extraordinários, porque a preguiça, ela reina dentro de mim. Você tem que todo dia matar ela na facada, porque... Não tenha dúvida. Né? Porque não tenha dúvida. Ó, faz um teste. Começa a enfrentar cada uma delas e observe o que vai se realizar. Não, todos os dias a gente enfrenta e a gente está realizando coisas muito legais, muito grandes mesmo. E ela não nos abandonará. Ela vai ficar com a gente. Faz parte do Yin Yang. Ela faz parte da gente, né, cara? Que doideira. Mas é realmente, cara. E daí, depois que a gente teve na semana passada uma semana inteira de inteligência emocional, irmãozinho, não tinha como eu começar uma segunda-feira dessa semana, por exemplo, com o celular ponto para despertar às 6 da manhã. Não tinha outra solução se não fosse despertar às 6 da manhã e levantar da cama, velho. Aí eu, 6 da manhã, levanto da cama, faz o exercício físico, vai levar os cachorros para passear, volta a um banho, vai ler a Bíblia, vai ler um artigo, heróico. Aí entra para trabalhar. Heróico. Isso é heróico. É muito bom, né, cara? Heróico. Mas essa é a diferença. Essa é a diferença daqueles que realizam e os que não realizam. É justamente esse ponto aí. É animal. Não, eu ouvi você falando assim, logo depois de uma semana inteira de inteligência emocional, é um absurdo, é muito louco. E com certeza uma inspiração, porque você falar que aos 42 anos veio o seu primeiro sucesso e a gente está aqui tudo em torno de 30 e poucos anos, né? Lutando aqui, isso significa... Eu tenho uma tatuagem na minha perna que é uma ampulheta com a areia para cima, né? Toda a areia em cima, que é o significado de sempre há tempo, sempre tem tempo, cara. Ela tá ali porque a gente sempre tem tempo para realizar. É uma inspiração total. A gente tem pergunta do Ti Freitas.
Podemos lá? Sim. Bora lá, bora lá. Vamos lá, Pode. Feitos. Tá aberto. Deixa eu tirar meu chapéu aqui, porque, meu amigo, essa foi a segunda vez que eu me emocionei aqui. De verdade. O Elcio de Carvalho já tinha me emocionado e eu me emocionei profundamente com você, sinceramente. Então eu tinha que falar isso antes. Que bonito, cara. Muito bom. Muita verdade, muito tocante, simplicidade e profundidade. Cara, eu estou emocionado. Tá? De verdade, estou emocionado. Eu queria saber de você, a pergunta é até irrisória em relação ao conteúdo que você trouxe aqui, mas você, agora tecnicamente falando, você estourou uma música com o Zé Neto Cristiano e posteriormente estourou outra. Isso é um tanto incomum até para compositores top, assim, né? Eu queria saber se você acha que se teve algum, não diria um atalho, eu diria o que foi o que foi o seu diferencial que você conseguiu fazer isso? Tipo, 2 hits com a mesma dupla, e isso é incomum até para os caras top de linha, assim. Bom, a minha carreira ela é repleta dessas curiosidades, dessas coisas incomuns, assim. Daquele primeiro momento que eu falei de Nocaute e Bengala e Crochê, que carregavam ali no teor das letras um conteúdo mais poético, mais conciso, para essa transição para a música de grande massa, também foi algo incomum. Acho que tudo isso se deve à prática da humildade. Humildade é uma prática. Humildade, ela apenas dita, ela não tem função nenhuma. Ela é um exercício diário, até porque o tempo todo você está sendo tentado a não praticar essa humildade. Então, eu sempre me tirei da frente, sempre me coloquei de lado e busquei no outro o que me faltava, a informação, a busca pelo aprendizado, e sempre trilhei a minha carreira assim, buscando renovação. Acredito que, no caso do Zé Neto Cristiano, tem a ver com aquilo que eu disse na história. Eu busquei aquela informação com tanta força, com tanta intensidade, com tanta entrega, que a partir daquilo eu criei uma sinergia com o artista e com uma linguagem que ele fala. E quando me uni aos meus parceiros, porque não fiz sozinho, faço questão de nomeá-los aqui, o Felipe Pancadinha, o Vitor Hugo, o Estado Decadente, o Rodrigo Reis, Bruno César. Quando me uni a essas pessoas, essa minha vibração e o meu aprofundamento no estudo daquele artista criou uma sinergia com eles que a gente acabou falando a mesma língua, a língua do Zé Neto Cristiano. E acho que também o fato de sempre me entregar com muita verdade nas coisas, com muita intensidade, faz com que as coisas que eu procuro fazer sempre soem de maneira, por mais populares que sejam, há ali são genuínas, elas têm uma particularidade. E eu acho que a soma desses fatores aí levaram a conseguir, como eu disse lá na nossa história, eu disse que estudar referência não é copiar uma música. Estudar uma referência é você aprender uma nova língua. Eu aprendi a nova língua, aprendi a falar a língua do Zé Neto. Eu aprendi a falar. Então eu falo a língua dele. E aí ele começou a me entender. Eu falava uma língua mais poética, mais carregada, mais lírica, e isso me impedia de ser... como se eu falava russo. e aprendi a falar em zenitês. E aí deu certo. Eu acho que isso foi, talvez, um atributo que levou a essa sequência de resultados com ele. Genial. Uma explicação eu diria que científica sobrou. pra isso, Eu diria que sobrou. Você teve tanto conteúdo que não cabia em uma música só e explodiu para o próximo. Também tem sentido. Espero que haja
hajam mais aí, né? Estou trabalhando para me manter longínquo aí nessa caminhada e em breve eu acho que teremos novidades. É tipo iogurte, né, Vini? Sempre tem aquele... Você tem que tirar um pouquinho, faz lá o tanto de iogurte lá, aquele caseiro, guarda um pouquinho, igual fermento também. Guarda um pouquinho, faz um pão, guarda um pouquinho, faz mais. Sempre vai sobrar. Obrigado pela participação. Eu evidenciar a presença aqui do Rodrigo Nunes, um grande amigo meu, um cara que eu tenho uma gratidão enorme por tudo que foi construído juntos. O Rodrigo foi o primeiro cara que nos recebeu em Goiânia, nos deu uma atenção gigante. Foi o cara que possibilitou a ida da Marília Mendonça para Fortaleza para compormos aquele primeiro repertório que virou, a Marília Mendonça virou o sucesso que virou e nós da Seu Hit chegamos ao sucesso. Rodrigo Nunes, ele é o sócio e gestor da editora da Workshow, então é um dos caras mais influentes do mercado no sentido da editora e tudo, tá aqui na live da gente assistindo nossa live. Rodrigo, obrigado pela presença, né, André? Nós nos sentimos muito orgulhosos e felizes. Importante aproveitar a presença do Rodrigo na live e deixar também uma dica para todos os compositores, né? Uma coisa que faz com que sua carreira seja perene é a sua atitude moral e ética diante das suas ações, né? Quando você trata com alguém, você tem que ser fiel à sua palavra e sempre estar ética e moralmente atuante, porque quando você trata assim, você tem parceiros tão fortes aí quanto é o Rodrigo na minha vida e nas nossas vidas, né? Então, isso, acho que a base disso, dessa relação, além da qualidade do nosso trabalho, está na nossa conduta moral e ética que a gente tem com essas pessoas. Que delícia. Não, e assim, eu tenho uma explicação científica para isso que você falou. O primeiro hit do Pancadinho do Vitor Hugo foi Largar as Traças, não foi? Não sei. Foi. O primeiro hit do Bruno César e do Rodrigo Reis foi Estado Decadente, não foi? É possível. Pô. Tava todo mundo na mesma sintonia. O cara tava na sintonia do Zé, o cara decidiu modelar aquele segmento, o cara foi lá, leu mensagem, sei o quê. O universo juntou as peças, mano. Isso é ciência. Isso é neurociência, a ciência da conexão. Exatamente. Entendeu? Então, tipo assim, não existe mágica, não tem sorte, não tem nada. Ciência das conexões. Amigo, você se sentiu preso por ser rotulado por uma coisa, se permitiu quebrar o seu orgulho e dar um passo à frente, fez isso, estudou, entendeu. Ó, vamos lá, ó o processo que o cara seguiu. Estudou o mercado. Não, primeiro ele olhou para ele e percebeu que daquele formato que ele estava, ele não ia conseguir acertar música de sucesso para o Zé Neto Cristiano. Talvez ele acertasse outra para o Jorge, outra esperasse a Maria Maraíza gravar mais uma Bengala e Crochê, que seria uma música de piano no disco e talvez das milhares que ele escute, a dele ser escolhida. Não, e teve um outro agravante, né? Teve outro agravante também, que eu posso deixar aqui como um detalhe a mais nessa história, é que quando eu tive esses dois acertos, eu pensei que era a oportunidade de eu criar as minhas poesias, que era o suficiente para que as minhas poesias fossem aceitas. Então, eu meio que deixei de lado os interesses comerciais e fui tentar fazer uma massagem no próprio ego, fazendo aquilo que eu acreditava ideologicamente que era o caminho que eu poderia, a partir daquele momento, com o resultado, ter o privilégio de fazer, e não é bem assim. Somos apenas uma peça no tabuleiro. Teve uma mensagem aqui no... geralmente eu não leio a mensagem do Instagram, mas teve um aqui que me chamou a atenção. Eu vi o textão grandão, eu li o começo aqui. O Léo Léo Roman, compositor, escreveu o seguinte: o compositor tem que ler o inconsciente coletivo do povo e o inconsciente pessoal do artista, que tem essa mensagem dentro dele, ainda sem a linguagem. Isso é interessante. Não, é interessante. Inconsciente coletivo são padrões de comportamento. Inconsciente coletivo, por exemplo, a ideia de príncipe e princesa, ela é do inconsciente coletivo, ela é um arquétipo, pegando como exemplo. Por isso, quando se criava músicas que falavam de princesa,
ou Príncipe Encantado, essas músicas se comunicavam imediatamente com as duplas de antigamente. Haviam muitas músicas com esses arquétipos mais fortes, né, que é a príncipe, a princesa. Então, essas coisas são coisas do inconsciente coletivo. Hoje, o que substitui essas figuras são os memes. Os memes são o que povoam o inconsciente coletivo hoje. E meme é um território extremamente perigoso, não recomendo. Quando você pensa ali que você está tendo uma ideia inédita, tem vários ali naquela mesma teta. Então, não é uma ideia muito, muito legal fazer. Agora, ele tem razão, sim. Estudar o inconsciente coletivo é importante, mas entender o que é o inconsciente coletivo, não apenas conhecer a palavra, mas conhecer a substância do que envolve o inconsciente coletivo. É importante, sim, que todos aqui procurem estudar a respeito disso, porque, sim, quando você aprende essa alquimia musical de poder mexer no inconsciente coletivo de uma maneira meio que subjetiva, você consegue colocar suas informações ali sem a pessoa perceber que está sendo manipulada, muito usado em publicidade isso. Então, você consegue meio que levar as pessoas. Agora, a questão que ele falou sobre o pessoal, bom, o pessoal do artista é o mesmo do inconsciente coletivo. Ele é o mesmo. Ele se comporta igual. Só que tem talvez ali algumas nuances ali que uma pessoa comum talvez não tenha, que é o fato de estar sempre super exposto e em trânsito. E uma coisa eu acho que a gente pode levar em consideração: músicas no formato mínimo. Se pudesse deixar aqui uma dica de mercado, eu diria: músicas compactas, em formato mínimo. Elas estão cada vez mais curtas, ao ponto de serem quase que vinhetas. Nós estamos caminhando para isso. Então, aposte nisso, porque se você aposta nisso, as coisas costumam dar certo, e eu posso dizer que sim. Amigo, você leu quem sobre inconsciente coletivo? Foi Jung? Não. Existe uma literatura vasta sobre isso, né? Freud, principalmente. Eu gosto mais de Freud. Mas, enfim, essa é uma outra história. Não me faça ter uma recaída. Conhecemos um cara que está lendo Freud, gente. O cara é muito louco, mano. Não me faça ter uma recaída. Que delícia, mano. Se quiser, então, depois eu quero as referências de Freud aí. Eu chegar lá perto de você. O cara Tá Freud, viu, bicho? Que delícia, André. Vini, por aqui a gente não tem mais perguntas. Eu só queria agradecer o André Vox por ter composto Nocaute. Essa música, cara, eu ouvi e ouço até hoje naquele disco do Jorge Mateus. É porque aquele disco do Jorge Mateus, para mim, enquanto ouvinte, como eu gosto da música pop, ele foi um dos que mais se conectou comigo, né? Então, aquela música é realmente animal. E o arranjo do Dudu também veio, né, para matar naquela época onde que tava todas as vaneiras em alta, né? O sertanejo universitário ali com o violão pegando fogo, e ele vem e traz nessa pegada pop, do pop mesmo. Eu achei genial. E no caso, aquele disco, eu acho que ele ganhou o Grammy, né? Os Anjos Cantam, não é? Sim, sim. Não, e é legal você falar dessa música, porque, assim, geralmente, a gente, quando componho, eu sinto com a imaginação. Eu não vivencio as coisas, né? Nem beber eu bebo. Então, assim, não escrevo sobre isso, mas sem vivenciar. A Nocaute, ela é uma exceção nesse caso. A Nocaute, Bengala e Crochê. A Nocaute é uma história, realmente, entre eu e a minha esposa, e tudo que está escrito ali é verdadeiro. Talvez por isso tenha se relacionado com você tão bem a música, que já tem um ouvido mais preciso para entender isso. Então, talvez essa seja a relação que ela tenha com você sem você saber. Mas ela realmente foi composta com verdade ali. Animal, legal. E para finalizar minha fala, eu queria falar que
realmente você é louco, porque aceitar aquela frase lá do largar das traças de... Qual que é que você falou? Não, Do meu a orgulho caiu quando subiu. Não, esse não é afogando na saudade um querosene. Isso foi o Pancadinha que falou. Se eu tivesse na roda, eu também ia falar que é ruim. E eu falei essa frase. Na verdade, se ele dissesse isso perto de mim, eu ia dizer assim, irmão, isso é a cabeça do refrão. Cara, o que acontece? Eu ia falar que é muito ruim. Eu ia falar que é muito... O que aconteceu na ocasião é que eu estava em recuperação da poesia, né? Eu estava em recuperação da MPB. Então, quando eu ouvi aquilo, o meu antigo eu ainda não se comunicava com aquilo. Então, foi um impacto muito grande, mas ele foi absolutamente genial ali e fez toda a diferença. E muito surpreso de arrastar o chifre no asfalto também. Não, essa música, na real, eu, na minha atual maturidade, que ainda estou em processo de evolução, eu não conseguiria aceitar várias frases que estavam ali. Eu aceitar, dependendo do nível do meu companheiro, eu falar, velho, beleza, manda ver aí, porque eu larguei, joguei o pano branco aí, vambora, tá ligado? Uma outra coisa também, sem me alongar muito, tem uma coisa que eu acho que é muito bacana de se escrever quando vai compor, que é quase que infalível, falar sobre sofrimento. Falar sobre sofrimento é uma delícia, porque assim, até as pessoas que não sofrem, elas adoram sofrer. É impressionante. Você caça uma maneira de sofrer porque quer bater na mesa e quer sofrer. Então, quando você fala sobre sofrimento, e se você pegar essas duas canções do Zé Neto Cristiano, Largado das Traças, Estado Decadente, é uma extensão da outra, né? Tudo falando de sofrimento. Então, é aí um tema que pode ser explorado de maneira vasta. E acho que fica aí a dica. Vamos escrever sobre sofrimento. Porque... No treinamento Potencialize, André, no treinamento Potencialize, inclusive, tudo que você falou, eu gravei uma tela do celular pesquisando nome, frase no Google. Exatamente o que você está dizendo, tipo, pesquisando. Coloca a palavra amor e deixa o Google sugerir. Porque o que ele sugere é o que as pessoas mais buscam. Né? Ponto. Tipo, isso é uma dica para pegar, porque as pessoas estão conversando, né? A nossa intenção aqui não é esconder o segredo da Coca-Cola, não. É fazer com que todo mundo fabrique a sua própria e ganhe dinheiro com isso, e tenha prosperidade, tenha avanços profissionais e pessoais. A minha ideia aqui não é esconder, pelo contrário, é revelar o máximo de caminhos para serem percorridos sem atalho de preferência. Muito legal. André, se atalho fosse bom, era caminho, né, amigo? Eu me despeço. Se atalho fosse bom, era caminho. Exatamente. Em nome dos alunos aqui da mentoria, eu como porta-voz aqui me despeço. Muito obrigado. Muito legal ver você aí na tela com aquele disco lá atrás, ali, com aquele prêmio ali atrás. Com certeza te dá, né, te leva num patamar que realmente é muito legal. E obrigado por compartilhar, cara. É inspirador ver que o tema de hoje, né, a idade realmente não interfere no sucesso, na composição. Vini, obrigado por ter trazido o André Vox e foi sensacional, gente. Obrigado, me despeço. Que legal. Valeu, Vini. Bom, eu também aproveito a oportunidade para me despedir aqui do Instagram, né? Eu não vou mais falar nada porque eu já puxei muita sardinha do André aqui. Eu tô com medo de constrangê-lo, ele achar que eu tô exagerando. Mas, não. Elogios são sempre bem-vindos, são motivacionais. Afinal de contas, o nome é Potencialize. Eu os recebo de bom grado e me potencializo com eles. Amém, meu amigo. Olha, obrigado, gratidão por tudo, pelo cuidado. Eu esqueci o nome do menino, mas o Instagram dele é empresário da música sertaneja. Eu sempre estou acompanhando ele sempre está me acompanhando. Ele falou o seguinte: só discordo de uma coisa. O André Vox falar que se preparou para estar nessa live. É mentira dele. Ele é esse cara aí toda hora. Ele já tem isso aí dele. Então ele já é tipo assim, incrível, extraordinário. É por aí. Eu fico feliz. Eu sei que é porque toda vida que a gente senta, Hugo, sem exagero, dificilmente a gente compõe. Uma vez ele falou, eu vou contar uma história interessante. Essa história eu vou encerrar com ela. Talvez vai emocionar uma galera aqui.
Eu tô com um cabelinho no olho aqui desde o começo da live, né? Porque esse cara aqui, ele é referência para mim em todos os sentidos, inclusive superação, que para mim é o maior mérito do homem, é a coisa mais incrível que tem no ser humano, é a capacidade de se superar todos os dias. E eu cheguei em Goiânia, Hugo, escuta essa história, galera da mentoria. Eu cheguei em Goiânia e tal, e eu chamei o André para compor. E ele foi lá para meu apartamento, né? Era só eu e ele, né? Aí começamos, fizemos duas músicas incríveis, uma foi vendida, foi massa. E no final da composição, como a gente não tinha muita intimidade, nós não conversamos muito nesse dia, nós compomos, né, André? Nesse dia foi útil, né, de compomos. Aí, tipo assim, útil de produção, porque de conhecimento sempre é muito bom estar com você. Mas assim, aí o André olhou para mim e falou assim, Vini, a gente começou a conversar no finalzinho sobre perspectiva de carreira, de sucesso, e o André falou assim, cara, o meu sonho que eu sempre tive foi ter minha própria casa, né, meu próprio apartamento e tal, esse tempo todo eu nunca consegui realizar esse sonho, apesar do sucesso, apesar de tudo que foi feito. Se eu pudesse mudar algo, ou sei lá, caprichar em algo desse tipo, eu teria minha própria casa, minha casa própria. Eu falei, mano, isso é questão de tempo, vamos trabalhar e tal, e ele já estava começando esse processo de adequação na coisa mais comercial, né? Talvez seja por isso que ele quis compor comigo, porque eu não tinha padrão para compor com ele. Eu era um compositor que estava chegando, né? Aí vamos lá. Eu acho que 2 anos depois, não, 1 ano e meio depois, no máximo, não foi, André? Exato. Eu tinha uma plataforma digital, estava desenvolvendo a plataforma digital e eu tinha um escritório gigante, bonitão pra caralho. E o André foi lá, né? Fomos compor lá no escritório. Nesse dia nós não conseguimos compor. Até começamos uma música, mas não deu para terminar porque o André estava toda hora atendendo o telefone e tal. E Vini, você me desculpa, cara, tô atendendo o telefone aqui, não sei o que, tá tranquilo, tranquilo. E começamos a conversar, e não sei o que, não sei o que. No final da ligação, ele falou assim, Vini, eu vou te explicar. Cara, você sabe o que é que eu tô fazendo aqui? Eu digo, não. Ele falou assim, cara, desculpa, essa correria é porque eu tô recebendo ligação do banco, da aprovação, cara, porque eu finalmente consegui comprar meu primeiro apartamento. Aí eu olhei pra ele assim, o olho meio que caiu um cabelinho d'água. Eu falei, como assim, cara? Ele falou, cara, tô realizando um sonho, não sei se ele esqueceu que tinha confidencializado isso pra mim na época. Ele falou assim, não sei se eu já te falei que era um dos meus sonhos, tal, não sei o quê. Eu olhei pra ele e falei assim, cara, você lembra no dia que você estava lá em casa, que você falou assim que tal, e 1 ano depois, 1 ano e meio depois, aquilo estava acontecendo, se concretizando. E eu falo para você que ainda fortalece ainda mais a questão do que eu falo para você, quando você sabe onde você quer chegar e quando você sabe como você quer chegar, o que você quer ser, como é que vai ser, para que a prova viva nessa live, num cara que decidiu atualizar o papo, decidiu gravar com o Zé Neto Cristiano, estudou os caras, gravou a música do cara, pegou o Zé, foi um foguete na vida do Zé, porque pegou o Zé. O Zé era um artista muito conhecido, mas ainda não era o hit, o grande sucesso no Brasil. E a música do André Vox, aquele cara que quebrou todas as barreiras, que se potencializou, que estudou, que se preparou para levar para o Zé aquele grande sucesso, porque se não fosse a música dele, talvez Notificação Preferida não tinha te estourado tanto. Aí vem a cadeia. Por quê? Porque ele gravou um CD, um EP, um DVDzinho pequenininho, com 6 músicas, que uma delas era Largada das Traças. Esse DVD explodiu, foi pro DVD maior, que entrou Notificação Preferida nesse DVD maior. Largada das Traças foi tão grande, que não deu pro cara trabalhar outra música no primeiro ele lançou o DVD em 2 vezes. A primeira parte do DVD foi Largada das Traças, ele não teve como virar a faixa na primeira parte. E na segunda parte do DVD, quem ele lançou? Notificação Preferida. Só por conta dessa música que a Notificação Preferida talvez foi pro rádio e virou o que virou. Vini, você está dizendo que foi por conta da Largada das Traças? Eu estou dizendo para você o seguinte, amigo. Eu estou falando para você que eu estou falando agora de energia. Eu estou falando agora de propósito. Exato. Entendeu? Por conta, exato. André, por conta do seu foco, por conta da sua determinação, eu também tive um grande sucesso que foi Notificação Preferida, porque se não fosse Largada das Traças, o Zé Neto não tinha estourado. Tinha estourado, porque era para estourar. Mas era para estourar com Largada das Traças. O caminho, ele é traçado da forma que tem que ser. Primeiro ele começa aqui, depois ele vai para a rua. Então, eu estou aqui agora, depois de conhecer essa história, dedicando a você o sucesso da Notificação Preferida.
Que linda história, cara, que linda. Eu fico... Bom, é uma dedicatória. Se fosse um livro, eu estaria dedicando para você. Que bom. Olha, é uma sinergia, né? Toda ação que você não faz só para você. Mesmo que você não queira, você não faz só para você. Mesmo que você queira fazer só para você, você não faz só para você. Por isso é muito importante em cada escolha ser honesto e praticar aquilo com amor de verdade. Não apenas com o discurso político do amor, como tão frequentemente é usado, mas com o amor na prática. Quando você faz isso, quando você se doa, quando você pratica a humildade, eu volto a dizer, humildade é uma coisa que só funciona na prática, ela não existe humildade na teoria. Quando você pratica isso, você cria sinergia, seus movimentos reverberam em todas as direções e fico feliz de saber que o meu movimento, de certa forma, entrou em sinergia com a sua obra e fez com que tanto você quanto eu pudéssemos alcançar esse resultado tão significativo na nossa discografia e que a gente continue sempre assim, como sempre fomos, transparentes, genuínos e vibrando afinadamente como as cordas de um violão nessa nossa amizade. Amém, meu amigo. Deus abençoe você. Obrigado. E agora eu comecei a entender por que a gente se conecta tanto. É por conta disso. A sua determinação colocou com a gente. E eu falo para você o seguinte. Eu conectei com o André. O André conectou comigo. Por conta do pensamento positivo, por conta da visão de futuro que nós estávamos trabalhando, tentando realizar aquela coisa. Aí fica a pergunta para você. O que você está fazendo agora? Galera da mentoria, preste atenção. O que você está fazendo agora? Seus comportamentos. O que você escuta, o que você assiste, o que você lê. Se você não lê, comece. Leia. Filmes, jornais, novelas, programas de televisão. O que você está escutando? Isso está virando padrão na sua cabeça. E vira padrão, porque a mente, ela repete. Esses padrões que vocês estão criando vão conectar vocês com que tipo de pessoa? Exato. Ame a palavra. Isso é importantíssimo. Nós somos trabalhadores da palavra. A palavra é a nossa ferramenta. É com ela que nós construímos as nossas obras. Se apaixone pela linguagem, tenha fascínio por ela, o mesmo fascínio que um arquiteto tem por um projeto bem feito, sabe? Porque a palavra tem muito poder. A palavra, ela começa uma guerra, ela termina uma guerra, ela conquista um amor ou perde ele, ela manipula a fé, ela liberta, ela é o maior poder que nós temos. Então, se apaixonem por isso, se apaixonem pela palavra. É um terreno extremamente complicado, sinuoso, as palavras têm várias armadilhas ali, mas seja intrépido e acredite, estude a palavra, porque ela vai te ajudar bastante, não só na sua vida profissional, como na sua carreira, principalmente. Embora você fale de uma maneira coloquial, você pode ter pluralidade na sua maneira de comunicar e expansão com as suas palavras, desde que você tenha munição. Se você quiser pensar na composição como alguém que vai para uma guerra, sangue no olho, faca na caveira, que às vezes as pessoas encaram a composição num ambiente meio que vão para cima. Não, vá munido. As palavras são a sua munição. Então, acho que fica também um pouco desse recado. Se apaixonem pela leitura. Não precisa ler Freud. Leia, sei lá, Gabriel Garcia Marques. Leia uma coisa mais acessível, mas leia gibi, mas leia, sabe? Não deixe, não deixe a vida ficar na superfície. Dê mergulhos mais profundos na procura do conhecimento, porque o conhecimento é a grande ferramenta que você tem para avanços, não só profissionais, mas existenciais. Não esqueça disso. Que coisa linda, incrível, gente. Um beijo, Deus abençoe. Vini, aqui no Instagram, vou encerrar no Instagram, mas a gente continua aqui. Vou falar. Vini, por favor. Eu quero me despedir aqui brevemente e agradecer às pessoas que estiveram na live, que tiveram a paciência comigo e me acarinharam aí com essa audiência durante o nosso bate-papo. Quero dizer para elas que tenham a maior empatia por cada uma, porque vivo os mesmos dilemas que cada uma aí vive.
O sucesso, ele não te deixa num lugar seguro e confortável, ele te pressiona cada vez mais, saibam disso. Então, eu queria deixar um recado que, embora seja difícil e que, às vezes, a gente se identifique e entre numa pilha na procura do sucesso, relaxa um pouco, respira, aproveite mais a vida, aproveite mais a sua família, aproveite mais as pessoas do seu lado, dê uma volta, ande a pé, faça coisas que edifiquem a sua alma, porque, no fim das contas, amigo, tudo isso vai passar, tudo isso é efêmero. E não se esqueçam, eu gosto de sempre falar isso, não se envaideçam com esse nosso meio que nos apronta tantas ilusões aí o tempo todo. Não se esqueçam, não sejam criadores e não sejam criaturas. Porque dormimos hit e acordamos flashback. É isso.